Comer e beber bem. Bom, isso só pode ficar ainda melhor se vier acompanhado de boas companhias, não é? Você já percebeu que a Bíblia inicia com Deus alimentando o ser humano no Jardim das Delícias? A palavra Éden tem também esse significado. E a Bíblia termina com um jardim cheio de frutos que restauram a saúde e o bem-estar. Interessante, não é? Comer é muito bom, mas devemos lembrar que nos alimentamos também da comunhão. De que adianta ter uma mesa farta se ela estiver vazia, sem ninguém para compartilhar, conversar, festejar? De que adianta um banquete onde só há briga e divisões? Tanto no Jardim do Éden, como no Jardim do Apocalipse, Deus alimenta o ser humano com comunhão. Primeiro, entre Deus e o ser humano, mas também entre o ser humano e a criação. Por isso, Deus disse ao ser humano, no princípio, para encher a mesa, pois não é bom que ele viva só. Multipliquem-se, disse Deus, e cultivem a vida, cultivem o alimento físico e cultivem o alimento da comunhão com o próximo. Bom, tem quem diga que somos aquilo que comemos, certo? E o poder das trevas sabe disso e ofereceu uma comida mortal ao primeiro casal. Era comida física, sim, mas não só. O que seduziu, na verdade, foi uma proposta que alimentava o ego, a ilusão de que poderíamos ser iguais a Deus. O ser humano comeu e o fruto não apeteceu. O pecado quebrou a comunhão com Deus, que o alimentava com a eternidade. Danificou também o alimento físico, que agora não sacia como outrora. O pecado quebrou a comunhão com os outros seres humanos, causando um caos em que um tentava agora devorar o outro. O estrago estava feito. O ser humano teria que carregar agora a fome que nada pode saciar. A boa notícia é que Deus não desistiu de sentar conosco à mesa e de nos alimentar. No Salmo 133, por exemplo, Davi diz: "Ó, como é bom e delicioso viverem unidos os irmãos." Israel viveu um bom tempo dividida por ganância, poder, ego, afastamento de Deus. Sim, o ser humano achava e acha que isso sacia o vazio do estômago. Deus uniu novamente esse povo sob o governo de Davi. União que Davi diz ser deliciosa, saborosa, mais do que alimento. Era união com Deus, união de fé, união de culto, união de comida, união de irmandade. Para reconhecer a união que vinha de cima para baixo, a partir de Deus para os homens, Davi usou dois exemplos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba e desce para a gola de suas vestes. A imagem aqui é do óleo de unção, que vem de cima para baixo, unificando todas as partes do corpo. O outro exemplo é como o orvalho do Hermon, que era levado pelo vento até descer sobre os montes de Sião. Novamente dando a ideia de algo que desce do céu e unifica de um monte até o outro, dando inclusive vida ao deserto que estava no meio desses montes. Aqui talvez caberia uma analogia entre o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado, e a montanha da Nova Jerusalém lá do Apocalipse. O orvalho que desce suavemente sobre a cruz é levado temporalmente pelo vento até a Nova Jerusalém e dá vida ao deserto que está entre os dois. É isso que Jesus fez ao soprar da cruz o seu Espírito Santo, ao dar o seu Espírito Santo à humanidade e conduzir essa humanidade até o segundo monte da Nova Jerusalém. Para Davi, nessa comunhão, agora Deus servia bênção, o fruto precioso que dá vida para sempre. Mas o poder das trevas continuava tentando tirar pessoas dessa mesa, oferecendo o banquete das ilusões. A comunhão com Deus foi quebrada, a comunhão do reino de Davi foi quebrada e o povo da fartura foi comer o pão da escravidão. Comunhão e alimentação. Jesus sabia da importância disso e por isso ele orou: que todos sejam um. Ele pediu pela comunhão que vem de cima para baixo. Eu neles e tu, o Pai Celeste, em mim. União que restaura relacionamentos quebrados, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. União que alimenta com amor, o amor restaurador, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles
e eu neles esteja. Jesus orou por uma comunhão deliciosa, como fez Davi no Salmo. Quem alimenta essa comunhão é Jesus. Se tirarmos ele, se trocarmos o alimento, continuaremos comendo o pão que o diabo amassou. Judas comeu esse pão das trevas. Ele trocou Jesus por moedas. Como disse o apóstolo Pedro, Judas era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ele teve parte da mesa que serve o fruto mais delicioso, mas foi embriagado pela proposta de um prato mais lucrativo. A comunhão foi quebrada, sim, mas Deus continuava restaurando a comunhão. Todos perseveravam unânimes em oração. O trabalho de servir, o fruto que sacia e une, precisava continuar e por isso Pedro disse: é necessário que um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. É necessário que o trabalho apostólico continue a servir à mesa com Jesus. A igreja cristã é alimentada pelo ensino dos apóstolos e pela autoridade dada a eles de servir Jesus ao mundo pela proclamação de perdão, batismo e santa ceia. Eu não sei se você percebeu, mas em todos esses textos nós temos uma comunhão cultica. Deus estabelece a comunhão de cima para baixo, alimentando com a sua presença, perdão e com o ensino apostólico. Esse alimento também nos une com o próximo. Um culto onde Ele nos serve com aquilo que é necessário, o que mais precisamos. A Bíblia termina também com um culto eterno. A realidade celeste é descrita como um culto num jardim delicioso onde Deus alimenta o seu povo e os unifica. O anjo me mostrou o rio da água da vida. Deus serve a bebida que mata a sede. De um lado e do outro lado do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos. Tem frutos deliciosos que alimentam de verdade. Interessante que o número de frutos é o número de apóstolos. A igreja cristã é alimentada com o ensino apostólico e também profético. E perceba que toda essa ceia está acontecendo numa cena de culto, em que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, ou seja, a comunhão de cima para baixo, os seus servos o adorarão. O termo adorar aqui é usado justamente para o serviço de culto, como Deus o estipulou para ele servir o que precisamos. Contemplarão a sua face, a presença de Deus sacia com vida, assim como a árvore da vida saciava no Gênesis. Na sua testa terão gravado o nome dele. Só podem cultuar ao Senhor aqueles que a ele pertencem. Fantástico, não é? O jardim das delícias com comunhão sem igual. Mas cuide, Apocalipse também é um alerta. O poder das trevas está tentando embriagar pessoas com alimentos diferentes. Por isso, escute o alerta. O Senhor enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que necessitam acontecer imediatamente. Todas as vezes que essa palavra é necessário aparece no Evangelho de João e no Apocalipse de João, ela está falando sobre a obra da salvação em Cristo Jesus. Então, é necessário imediatamente que você seja alimentado de Cristo, na santa união que o próprio Cristo estabelece, firmada no ensino apostólico que serve o perdão de Jesus. Bora se alimentar? De Cristo, é claro, né? Amém.